Artigo 60. Até o 1/4, 14º ano a partir da promulgação desta emenda constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e a remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições. Inciso 1º. A distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Fundeb, de natureza contábil. Inciso 2º. Os fundos referidos no inciso 1º do caput deste artigo serão constituídos por 20% dos recursos a que se referem os incisos 1º, 2º e 3º do artigo 155, o inciso 2º do caput do artigo 157, os incisos 2º, 3 e 4 do caput do artigo 158, e as alíneas A e B do inciso 1º e o inciso 2º do caput do artigo 159, todos da Constituição Federal, e distribuídos entre cada Estado e seus municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial, matriculados nas respectivas redes, nos respectivos âmbitos de atuação prioritária estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 da Constituição Federal. Inciso 3º. Observadas as garantias estabelecidas nos inciso 1º, inciso 2º, 3º e 4º do caput do artigo 208 da Constituição Federal, e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre a organização dos fundos, a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas e modalidades da educação básica e tipos de estabelecimento de ensino. B. A forma de cálculo do valor anual mínimo por aluno. C. Os percentuais máximos de apropriação dos recursos dos fundos pelas diversas etapas e modalidades da educação básica, observados os artigos 208 e 214 da Constituição Federal, bem como as metas do Plano Nacional de Educação. D. A fiscalização e o controle dos fundos. I. Prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Inciso 4º. Os recursos recebidos à conta dos fundos instituídos nos termos do inciso 1º do caput deste artigo serão aplicados pelos Estados e municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 da Constituição Federal. Inciso 5º. A União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo sempre que, no Distrito Federal e em cada Estado, o valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente, fixado em observância ao disposto no inciso 7º do caput deste artigo, vedada a utilização dos recursos a que se refere o parágrafo 5º do artigo 212 da Constituição Federal. Inciso 6º. Até 10% da complementação da União prevista no inciso 5º do caput deste artigo poderá ser distribuída para os fundos por meio de programas direcionados para a melhoria da qualidade da educação, na forma da lei a que se refere o inciso 3º do caput deste artigo. Inciso 7º. A complementação da União de que trata o inciso 5º do caput deste artigo será de, no mínimo, a. 2 bilhões reais, no primeiro ano de vigência dos fundos, b. 3 bilhões reais, no segundo ano de vigência dos fundos, c. 4 bilhões 500 milhões reais, no terceiro ano de vigência dos fundos, d. 10% do total dos recursos a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo, a partir do quarto ano de vigência dos fundos. Inciso 8º.
A vinculação de recursos à manutenção e desenvolvimento do ensino estabelecida no artigo 212 da Constituição Federal suportará, no máximo, 30%. 30% da complementação da União, considerando-se para os fins deste inciso os valores previstos no inciso 7º do caput deste artigo. Inciso 9º. Os valores a que se referem as alíneas A, B e C do inciso 7º do caput deste artigo serão atualizados, anualmente, a partir da promulgação desta emenda constitucional, de forma a preservar, em caráter permanente, o valor real da complementação da União. Inciso 10. Aplica-se a complementação da União o disposto no artigo 160 da Constituição Federal. Inciso 11. O não cumprimento do disposto nos incisos 5º e 7º do caput deste artigo importará crime de responsabilidade da autoridade competente. Inciso 12. Proporção não inferior a 60% de cada fundo referido no inciso 1º do caput deste artigo será destinada ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício. Parágrafo 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão assegurar, no financiamento da educação básica, a melhoria da qualidade de ensino, de forma a garantir padrão mínimo definido nacionalmente. Parágrafo 2º. O valor por aluno do ensino fundamental, no fundo de cada Estado e do Distrito Federal, não poderá ser inferior ao praticado no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundeve, no ano anterior à vigência desta emenda constitucional. Parágrafo 3º. O valor anual mínimo por aluno do ensino fundamental, no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, não poderá ser inferior ao valor mínimo fixado nacionalmente no ano anterior ao da vigência desta emenda constitucional. Parágrafo 4º. Para efeito de distribuição de recursos dos fundos a que se refere o inciso 1º do caput deste artigo, levar-se-á em conta a totalidade das matrículas no ensino fundamental e considerar-se-á, para a educação infantil, para o ensino médio e para a educação de jovens e adultos 1/3 das matrículas no primeiro ano, 2/3 no segundo ano e sua totalidade a partir do terceiro ano. Parágrafo 5º. A porcentagem dos recursos de constituição dos fundos, conforme o inciso 2º do caput deste artigo, será alcançada gradativamente nos primeiros 3 anos de vigência dos fundos, da seguinte forma. Inciso 1º. No caso dos impostos e transferências constantes do inciso 2º do caput do artigo 155, do inciso 4º do caput do artigo 158, e das alíneas A e B do inciso 1º e do inciso 2º do caput do artigo 159 da Constituição Federal. A. 16,66%, no primeiro ano, B. 18,33%, no segundo ano, C. 20%, a partir do terceiro ano. Inciso 2º. No caso dos impostos e transferências constantes dos incisos 1º e 3º do caput do artigo 155, do inciso 2º do caput do artigo 157, e dos incisos 2º e 3º do caput do artigo 158 da Constituição Federal. A. 6,66%, no primeiro ano, B. 13,33%, no segundo ano, C. 20%, a partir do terceiro ano. Parágrafo 6º. Revogado. Parágrafo 7º. Revogado,